Em abril de 2025, eu compartilhei dentro da minha comunidade no Discord o que seria uma oportunidade ótima de compra no Bitcoin por volta dos 74k. Depois disso, ele iniciou seu último rally até a máxima histórica, que foi os 126 mil. Já em novembro, eu publiquei um estudo no Bitcoin lá no meu perfil do TradingView, alertando que poderia ser o início do bear market, enquanto o Bitcoin estava valendo 102 mil dólares. Nesse estudo eu falei que ele poderia chegar a bater 60 mil dólares. E olha só, nesse exato momento, o Bitcoin acabou de cravar uma mínima nos 60 mil dólares. Será que esse seria o fim do bear market ou ainda tem chão para cair? Bom, uma coisa é certa no mercado financeiro: em momentos de pânico do mercado, são as melhores oportunidades. É só você lembrar do que rolou na pandemia em 2020. Os mercados colapsaram. Enquanto a grande massa estava se desfazendo das suas posições, as baleias estavam enchendo o carrinho. O resto é história. E bom, meus amigos, no mercado financeiro, quem chega cedo bebe água limpa. Trading balanced skills. Bom, galera, eu tô aqui com o gráfico do Bitcoin aberto. Vamos fazer agora a análise, beleza? De passo a passo, como eu faço a análise de todos os ativos. E vamos entender aqui qual é o contexto, quais são as regiões mais prováveis da formação de um fundo, tá? Se ainda tem chão para cair, se agora ele chegou no limite. Vamos entender tudo isso a partir de agora. Bom, primeira coisa que eu gosto de fazer é tirar os indicadores, né? Então eu utilizo sempre médias móveis, tá? Ó, as médias estão aqui, mas eu sempre do início tem as médias para evitar ali algum tipo de viés, porque sempre primeiro vem o contexto, né, o conteúdo price action, para depois a gente colocar as médias, até porque as médias são indicadores que são atrasados, né. As médias, elas mostram, o cálculo dela é feito baseado no que já aconteceu. Então, antes disso, a gente precisa marcar as regiões e depois, ao colocar as médias, a gente vê se faz sentido, se tem confluência, que é o que a gente busca, tá. Então, bom, primeira coisa que eu vou considerar aqui, eu vou utilizar uma FIBO para marcar as retrações, tá? Para a gente entender. Então, ó, vou puxar uma FIBO desse topo até esse fundo aqui, que foi aonde iniciou todo esse movimento de alta do Bitcoin, tá bom? Então, olha só, ao puxar a FIBO desse topo aqui para o fundo, a gente vê que o preço ele veio buscar aqui, ó, bem próximo do 61. Eu já considero isso aqui um teste do 61, tá? Ele não precisa necessariamente tocar na linha, né? Até porque muitas vezes você vai ver que o preço ele vai até conseguir romper, como foi o caso aqui, né? Aqui a gente tinha, no caso aqui não era o 61, que era o 38,2, se eu não me engano, mas ele passou aqui, né, da região antes de dar sequência. Então, as regiões de fibra não são linhas exatas, tá? Então são regiões, sempre você interpreta como regiões. Beleza. Mas só isso é o suficiente? Não. Eu gosto de buscar confluências de fibra. Então, para isso, eu vou utilizar não retração, mas agora a projeção e também o espelhamento, tá? Como seria isso? A projeção de fibra a gente utiliza para buscar por alvos, a partir de um pivô, e o espelhamento a gente busca eh, também os alvos, porém a partir de uma estrutura diferente, seria uma estrutura mais de reversão do movimento. Então, olha só, o que é que a gente observa aqui? Se a gente vê os topos e fundos, ó, topo, um topo, um fundo, topo, fundo, topo, um fundo aqui, um topo e quebrou essa estrutura, tá? Então, a partir dessas referências aqui, a gente consegue projetar algumas regiões. Então, olha só, primeira coisa, eu posso espelhar esse movimento aqui, ó, para baixo, vendo aqui, ó, esse fundo para esse topo, aqui para baixo. Então, a quebra dessa estrutura, a quebra desse fundo, eu posso puxar aqui a FIBO e ver onde está o primeiro alvo. Então, olha só, se eu puxar aqui, o primeiro alvo seria aqui no 61, né, na quebra da estrutura, e ele me mostra, ó, o primeiro alvo de FIBO em confluência na mesma região do 76, tá? Então, essa região aqui também é uma região provável, tá? É uma região provável, a região aqui dos 40k. Só que, tá vendo que tem um 76 aqui? Esse 76, ele costuma eh, defender o preço, principalmente quando ele chega esticado, né? Quando eu falo esticado, é um movimento mais abrupto. Ele rompeu aqui esse fundo, ó, fez um movimento mais abrupto e veio buscar aqui essa região. Ou seja, essa regiãozinha aqui, eu acabo marcando a diferença entre elas. Logo, isso gera para mim uma região e não uma linha. Então percebe como isso aqui já deixa mais claro, né, a gente começa a marcar zonas e não linhas no gráfico, isso fica mais preciso, tá, a gente já consegue entender, porque às vezes você fica imaginando: "Ah não, mas não tocou no 61", não precisa tocar exatamente no 61, tá, então só aqui dentro dessa região aqui já seria o suficiente. Outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, tá vendo que aqui ele fez um movimento de baixa,
fez uma correção e rompeu aqui para baixo. Eu posso agora utilizar uma projeção de FIBO, ou seja, eu posso pegar aqui, ó, desse topo que ele formou até esse fundo e projetar os alvos aqui para baixo. Então olha só, se eu projeto aqui, ó, primeiro alvo estava aqui, nessa região aqui de cima, que foi os 50%. Se eu projetar o segundo alvo, ele também faz confluência, mesmo ponto, ó. Tá vendo que são três fatores diferentes de FIBO apontando na mesma região, tá? Então isso aqui já deixa a região bem mais relevante. E se eu jogar aqui o terceiro alvo, vamos ver onde ele vai dar. Ele vai dar mais ou menos aqui. Não fica tão próximo aqui, então eu não gosto muito de marcar toda uma região assim, para mim fica um pouco desconexo. Mas aí a gente vai olhar outros pontos importantes que fazem confluência aqui com essa região, tá? Então, primeira coisa que a gente vai marcar, as regiões de FIBO. Deixa eu ver se eu acho alguma outra referência de FIBO aqui para ficar uma região mais bem elaborada aqui. Ó, eu posso fazer isso aqui. Não, também não vai dar. Só tem essa mesmo. Então beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só duplicar essa região para cá, do 7,6, até para ficar mais organizadozinho, né. Então aqui eu coloco, ó, tração de 61, e aqui eu vou marcar o 7,6, beleza? Que são as principais retrações de FIBO, principalmente quando a gente fala de reverter um movimento. Então se você pode abrir o gráfico, pode fazer o teste. Sempre que o preço ele chega em uma região importante de virada do mercado, observe se ele não está fazendo essa virada, esse último ponto antes de reverter o movimento, no 61 ou no 7,6, e depois me diga aí o que é que você viu nessa sua análise. Então, ó, a gente já marcou aqui, já tem as duas regiões marcadas, ok? O que é que eu tenho mais? Para eu encontrar outra região aqui, pelo semanal, a gente acaba que tem muita informação. O que seriam essas outras regiões, essas outras confluências, tá? Sempre que eu busco nas minhas análises é buscar o máximo número de confluências possíveis na mesma região. Isso torna a probabilidade do movimento muito mais alta. Por quê? Porque eu estou vendo vários fatores confluindo com aquela mesma região. Então, olha só, eu vou jogar aqui no gráfico mensal e aqui tem uns pontos importantes que eu já havia observado antes, tá? E aqui eu vou partilhar com vocês. Então, olha só. Outra coisa que eu gosto muito de utilizar nas minhas análises são o que a galera do Smart Money aí chama de POI, que é o ponto de interesse. E aí eles utilizam muito o Fair Value Gap, Inverso Fair Value Gap, BPR. Se você não sabe o que é isso, vou deixar aqui um cardzinho do vídeo que eu fiz, como eu utilizo essas regiões nas minhas análises. Porque meu operacional ele é baseado na análise técnica, mas eu utilizo essas regiões porque são regiões realmente muito importantes que o mercado ele tende a buscar. Eu vou provar para você aqui agora, né, desses outros movimentos do Bitcoin. E eu utilizo principalmente essas regiões mais nos gráficos macro, para operar o micro, para operar ali no intraday. Então eu utilizo muito no 60, no diário, e a partir disso eu faço confluências com algumas retrações, com média. Quando tudo está alinhado ali, para mim são regiões muito válidas de trabalhar a favor delas, tá bom? Então olha só, aqui a gente já entende, aqui a gente já consegue ver, ó, alguns desses pontos. Primeiro, tá vendo que aqui a gente tem o Fair Value Gap, ó, dentro dessa região aqui, e o preço ele travou. Vou até marcar diferente aqui, ó, vou colocar aqui Fair Value Gap, esse aqui é o mensal, né, aqui eu não tenho, eu vou escrever aqui, ó, Fair Value Gap mensal, colocar ele no meio, vou colocar ele aqui um pouco mais claro. E aí, se você olhar um pouco aqui para trás, você observa que nessa região aqui, ó, você tinha um inverso Fair Value Gap. Ele é um Fair Value Gap que não deu certo. Então o preço ele voltou lá, ó, dentro desse Fair Value Gap aqui, então o que seria, então imagina, a gente tinha um Fair Value Gap aqui, que seria um ponto de defesa, do preço bater aqui, respeitar e continuar caindo. Não, ele foi rompido, e a partir do momento que ele é rompido, ele se torna válido, um ponto válido para o teste, agora no sentido de compra, né. Agora só depois que ele é rompido, que foi o caso aqui. E aí, quando você tem um Fair Value Gap e um Inverse Fair Value Gap na mesma região, a diferença entre esses dois, a gente tem o que a gente chama de BPR, tá? Que é a diferença entre um Fair Value Gap e o Fair Value Gap. E coincidentemente ou não, aqui a gente encontra um BPR, ó, aqui nessa região. Então vou colocar o BPR mensal. BPR mensal. Então a gente teve esse BPR mensal aqui nessa região, que foi onde o preço testou antes de seguir o movimento de alta. E aí, a gente tem agora mais um, sendo que esse aqui já foi testado, né. O ideal é que você sempre pegue o primeiro teste, mas isso não significa que por isso ele não possa
testar ele novamente, ele respeitar novamente, tá. Mas é sempre melhor o primeiro teste. Mas tem um aqui, se a gente olhar um pouco mais para trás, ó, que ainda não foi testado, tá, que é esse camarada aqui atrás, ó. Sendo que ele é o inverso, apenas o inverso foi o early gap que tá aqui e faz confluência, ó, com o 7,6, a retração de 7,6 aí de fibra. Então eu vou colocar aqui, eu não tenho aqui salvo, mensal. IFG mensal. Aqui a gente tem um BPR, vou até apagar esse Fair Gap aqui, porque quando a gente tem um BPR, eu costumo considerar só o BPR, beleza? Então, ó, essas são as regiões que, para mim, são as principais regiões para a gente ficar de olho na continuidade do movimento. Então, olha só, a gente está agora exatamente na retração de 61, o preço bateu aqui os 60k. O que é que a gente tem mais de confluência além desse movimento aqui? Vou agora colocar as médias móveis. Quando eu coloco aqui as médias móveis, ó, a gente tem o primeiro toque na história da 50 do mensal. A 50 do mensal, as médias que eu coloco aqui não são médias aleatórias, tá? Cada média ela tem uma função. A média de 50 períodos, ela tem uma função que é proteger a tendência. Então, sempre que você abre o gráfico, posso abrir o gráfico aqui em outro momento, nos tempos gráficos menores, você vê que a 50, ela é quem conduz ali, depois que o preço ele perde as médias mais micro, que são as médias de 9 e de 21, que são responsáveis pela tendência ali mais de curto prazo. Quando o preço ele consegue romper essas médias, geralmente ele faz um pullback mais complexo, que seria o pullback na média de 50 períodos, tá? 50 períodos exponencial que eu estou usando aqui. E aqui embaixo também, ó, na região do BPR, começou a se formar a média de 72 períodos, que é a outra que eu utilizo também. E ela tá aqui embaixo, ó, tá vendo? Como é o gráfico mensal, né, ele passou a ter 72 períodos a partir do dia 1 de dezembro. Então, ele já começou a aparecer aqui também. E a gente, obviamente, a gente já consegue utilizar isso aqui com uma média móvel. Se ele já tá aí, é porque a gente já consegue utilizar também. E ele faz confluência com quem? Com o BPR aqui e também o 7,6. Então, a gente tem sim a possibilidade desse preço ainda ir buscar aqui, ó, o 7,6. Para mim seria o último ponto, tá? Para mim seria o último ponto do que o Bitcoin poderia segurar e encerrar o bear market. Gilson, e se ele romper, se ele ignorar todas essas regiões? Bom, aí a gente teria um cenário de lateralidade, o preço ele sem direção nenhuma. Então, se ele acaba rompendo essas regiões aqui, que seriam os últimos pontos de retração, aí ele tende a vir buscar a região aqui de fundo, tá? Aí a gente teria aí um sinal bem complicado aí no Bitcoin, né? Que aí ele tende, uma vez que ele rompeu todos os pontos de retração, todos os pontos de interesse aqui, aí fica meio esquisito, porque o provável é que ele possa vir buscar a essa região aqui de fundo, tá? As mínimas, né, o suporte aqui, os preços iniciais. E aí, enfim, eu acho muito difícil, tá? Mas, né, tudo no mercado financeiro é possível, a gente não descarta nada. Beleza, vou jogar agora aqui no semanal, que eu queria mostrar, a gente comentou aqui, mas eu não mostrei as médias do semanal. E aí, ó, aqui a gente tem a informação mais importante, que é o quê? As médias de 200 períodos. Então eu tenho a média de 200 aqui exponencial e a média de 200 aritmética. Eu utilizo essas duas médias, tá? E uma informação importante é que quando o preço vem buscar o teste nessas médias de 200 ou até média de 500, que eu utilizo também, mas como a gente está aqui no semanal, não tem 500 períodos o suficiente para ela aparecer aqui. Então a gente só tem essas médias de 200. Quando o preço ele chega com a movimentação abrupta, que seria essa movimentação abrupta? Seria isso aqui, ó. O mercado vem reto nela, tá? Vem reto. Ele não vem cadenciado. Quando ele vem cadenciado, então ele cai um pouquinho, chega, corrige, vem assim e tal. Quando ele vem cadenciado, as médias aqui, ó, que veio acompanhando o preço, elas acabam vindo junto com o preço. E aí uma informação que, caso você não saiba, quando você tem uma média relevante, uma média de longo período, como por exemplo a média de 200, para ela ser rompida, é necessário que você tenha o apoio contrário, no caso, né, de duas ou mais médias. Uma vez que você tem um apoio de duas ou mais médias, o preço ele acaba imprensando ali e vai batendo, batendo até que ele consegue romper, que não foi o caso aqui. No caso aqui, o preço ele veio reto, ó. Veio reto, testou aqui as médias, tá? Testou as médias e você vê que ele já teve uma boa rejeição. Só hoje, o preço ele saiu de 60 para 70 mil, só em testar aqui essa região. Então, pode ser que o preço venha aqui abaixo? Pode ser. Mas, o efeito, né, o efeito, quando o preço chega aqui,
principalmente a gente comentando agora de um gráfico semanal, principalmente se o semanal ele fechar com um candle, assim, de rejeição, né, deixando pavio, deixando defesa na ponta compradora, a gente pode ter, então, uma correção da correção, caso não seja o fim do bear market. Como assim? Então vamos lá, vou voltar aqui, vou tirar novamente as fibos para explicar isso aqui. Então, olha só, vou tirar as fibos aqui e deixa eu apagar isso aqui. E aqui é o seguinte, o preço ele formou uma movimentação de queda, correto? Então, se esse preço inicia aqui um movimento de alta a partir de agora, você concorda comigo que a gente só tem a confirmação que esse movimento é de fato uma continuação da tendência a partir do momento que ou ele chegar aqui nas máximas, ou principalmente a partir do momento que ele romper, e romper com convicção. Não adianta ele chegar aqui nos topos e começar a deixar candles de rejeição. Então, se ele faz isso, pode ser que o preço acabe formando um novo topo, e aí a gente veja um mercado mais lateral. Mas, até ele chegar lá, a gente pode fazer o seguinte, da mesma forma que a gente marcou as retrações aqui nesses pontos, ó, a gente pode marcar as retrações do movimento de alta, caso ele venha a partir daqui. Então, se por acaso o movimento não começou a corrigir a partir daqui, ele ainda caiu mais um pouco, caiu aqui. A partir do momento que ele começar a corrigir, você atualiza a sua fibra do movimento de queda, e aí você vai ter aqui as retrações, tá? E aí, eh, geralmente aqui eu só gosto de considerar o 61 e o 76, para mim são as retrações mais relevantes. Mas isso aí vai depender também do número de confluências que você tem com a retração. Então, aqui se eu colocar as médias, ó, se eu colocar as médias aqui, a gente teria aqui confluência com essas médias aqui, que seria a média de 50, média de 72, 9 e 20. Então pode ser que o preço ele retorne aqui o 61. A maior confluência aqui seria nos 50%, né? Seria aqui nos 50%. Mas, se o preço vier aqui testar o 61, também ainda estaria valendo as médias aqui, né? O preço às vezes ele tenta romper as médias e falha, né? Então, as regiões aqui, ó, de retração do 61 e do 76, ao meu ver, são muito importantes. Por quê? Porque elas podem travar esse movimento de alta, podem frustrar esse movimento de alta, tá? Então, fica de olho aqui no 61, no 61 e também no 76. Então, as retrações que podem frustrar esse movimento de alta, caso ele venha a partir desse pullback aqui na retração de 61, em confluência com as retrações de Fibo. Aliás, as médias móveis de 200, tá? Que são pontos bem relevantes do mercado. Fora que essa região aqui, ó, se a gente puxar para cá, troca de polaridade com o último topo, que foi rompido, né? Então, pô, sinceramente, graficamente falando, não existe ponto melhor para compra além aqui do 61. Se ele vier buscar aqui o 76, é válido, mas já dá um pouco mais de medo. Vou ser bem sincero com vocês, dá um pouquinho de medo se ele vier buscar aqui o 76. Mas é possível, e o 76 seria aí o último ponto de compra, que seria aqui na faixa dos 40 entre 40 e 45 mil, tá? Como a gente tem um BPR aqui, pode ser que ele ainda venha aqui buscar aqui os 50, né, ficar aqui na faixa dos 50. Então a gente ainda tem, ó, um chãozinho que o preço ele pode vir buscar, mas de qualquer forma, ele já está em um excelente ponto de compra, tá bom? Então bom galera, essa aqui foi a minha análise do Bitcoin, beleza? Se você investe em Bitcoin, se você faz trade, swing trade no Bitcoin, cara, entender essas regiões é fundamental, beleza? E principalmente se você investe em Bitcoin, se você não tem noção nenhuma do mercado, não deixe para aproveitar essas oportunidades. E quando eu falo disso aqui, eu não estou me resumindo ao Bitcoin. Mas se você entende que um ativo, determinado ativo, ele tem de fato um valor e está passando por qualquer situação, como por exemplo a situação da pandemia, onde todo o mercado colapsou, grandes empresas tiveram os seus preços massacrados. Por que isso acontece? Pelo pânico no mercado. É um pânico, é uma situação de pânico. Nesses momentos, é justamente o momento que as baleias estão enchendo o carro. Por quê? Porque para eles comprar, eles precisam de contraparte. A contraparte, ela acontece em grande volume nesse sentimento de pânico do mercado, onde todo mundo quer se desfazer, onde todo mundo desacredita. Aproveita, porque quem chega cedo bebe água limpa, e isso no mercado financeiro é muita verdade, tá? Então eu continuo acreditando na continuação da 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 alta do Bitcoin, e para mim isso aqui é uma correção, tá? Como já aconteceram outras correções e até muito piores do que essa, e o Bitcoin ele voltou a subir. Então, a partir da análise técnica é o que eu utilizo, tá? Tanto no meu dia a dia para operações intradiárias quanto swing trade, e eu tenho excelentes resultados como vocês puderam acompanhar aí
as análises que eu fiz anteriormente do Bitcoin, então consegui acertar aqui o início desse movimento, né, que foi esse pullback aqui nas médias de 50. Eu comentei também sobre a queda do Bitcoin a partir aqui do 102.000. Você pode entrar aí, os links aqui, tanto do meu perfil do TradeView, tanto da comunidade, ele tá aqui embaixo, é só você clicar, você confere lá, tá tudo lá postado, com a data e tudo mais, você pode observar que a análise ela teve fundamento, assim como essa que eu tô fazendo aqui agora, beleza? Então, se você curtiu essa análise, se você curtiu a ideia por trás aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, tem muito vídeo bom vindo, tem muita aula, pô, massa que eu tô produzindo aqui. E me segue também no Instagram, lá eu coloco uma rotina mais dinâmica, né, mais o meu dia a dia ali, e você também pode acompanhar, se quiser trocar uma ideia comigo, entra também na comunidade do Discord, fala lá direto comigo, a gente troca essa ideia, e é isso, beleza? Tamo junto, galera, fiquem com Deus e até a próxima.